A partir de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, e ali sim, Pedro entende: eu sou a pedra, e sobre mim Deus edificará a sua igreja. Então, a partir de hoje, eu me torno um pregador, primeiro Papa da Igreja Católica. Amém? A partir daí, então, irmãos, passando por todos os séculos, a igreja que se inicia na cruz, movimento em Pentecostes, os primeiros discípulos, os primeiros missionários, passando por Paulo, passando por Barnabé, passando por Silas e tantos outros, depois foi passando pelos santos, aí depois vem São Francisco de Assis, aí vem Santo Antônio, o grande pregador. A igreja necessitou de homens e mulheres para que a igreja do Senhor acontecesse nas almas das pessoas. Jesus não estava mais, Jesus já estava no céu. Então, a partir daí, Jesus levanta instrumentos, que somos nós, canais de bênçãos para evangelizar. Por isso que, antes de tudo, tem que ter o contato, a experiência com Jesus. Então, São Francisco se converteu, era rico e se converteu, deixou a sua vida milionária para se tornar um franciscano, um monge, um homem de Deus. E assim Santo Antônio, aí Santa Rita de Cássia, aí tantos outros santos, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São João Bosco, dai-me almas e fica com o resto. Então Deus foi levantando, suscitando santos, até chegar no século 21 ou século 20, onde Deus levantou você. Fala para o teu irmão: Deus te levantou. Imagine isso, irmãos. Séculos se passaram para chegar até nós. Aí Deus foi levantando a nossa irmã, o estado dela, nosso irmão, a esposa, o irmão aqui, Jurandir. Deus foi levantando, mas antes disso era preciso um encontro. A partir do encontro eu entendo: nossa, eu me torno seguidor de Cristo. Normal, eu posso só ir na igreja, é natural. Tem um monte de pessoas que vêm só na igreja e vai para casa, que é o povo de Deus. Vem na missa, vão para casa. As pessoas participam na comunidade, vão para casa. Mas Deus levanta, tira da comunidade pessoas para serem instrumentos. Assim como os padres, sim ou não? De onde vieram os padres? Da comunidade. Um jovem estava ali, então ele sente o chamado. Deus toca no coração dele, ele sente o chamado. Então, a partir dali, ele se coloca à disposição da igreja. Eu quero ser padre. Para isso é preciso estudar. Então entra no seminário. Aí ele passa 8 anos no seminário. Se for perseverante e se for realmente vocação, ele é ordenado sacerdote. Então ele foi tirado do povo, foi tirado da comunidade, foi tirado da família para Deus, separado para Deus. Isso exclusivamente do padre, isso exclusivamente de um diácono ou de um bispo e do papa. Mas e nós que somos leigos, também fomos tirados do meio do povo para darmos um pouco mais. Era aquilo que eu falava para vocês ontem. Dar um pouco mais. Não é pecado, não é errado. A pessoa que participa na igreja, vem na missa, nos acontecimentos da igreja, vai para casa. Não é pecado. Que bom que essa pessoa está na igreja, né? Sabendo que tem 1 milhão de gente que está longe de Deus, da igreja, das coisas sagradas, no mundo, vivendo o sistema. Mas as pessoas vêm para a comunidade, aí Deus vai tocando. Aí, o que acontece? Você vai contagiando também outras pessoas, porque as pessoas vão olhando para você e vai dizendo assim: nossa, essa pessoa tem alguma coisa diferente.
que será que você tem diferente? É a mesma coisa, é o mesmo Jesus que está em você, mas a minha entrega foi diferente. A minha entrega. Então, dar um pouco a mais é isso. Olha, gente, eu estou aqui à disposição. Eu estou aqui à disposição. Claro que a maioria daqui participa do grupo de oração. Sim ou não? Vamos ver isso? Levanta o braço quem faz parte da renovação carismática católica. Do grupo de oração, né? Do grupo de oração. Muito bem. E da comunidade em geral? Liturgia, ministro, tem bastante gente. Claro que tem algumas pessoas que também fazem parte de vários segmentos, né? É ministro, é da renovação, né? Muito bem. Então, amados, o nosso testemunho, né? A nossa vida, a nossa história, vai também contagiar as pessoas que estão na comunidade, dizendo assim: nossa, eu queria também fazer um pouco mais, assim como você, que um dia teve uma experiência de oração na renovação, ou um dia você ouviu uma pregação, uma formação lá, como ministro da Sagrada Comunhão, na liturgia, e você sentiu, nossa, eu quero me colocar à disposição da igreja, à disposição de Deus. E por isso que você está aqui hoje, por isso que você foi chamado. Então, se você está aqui hoje e você já disse sim, não tem como sair mais. Fala para o teu irmão, não tem como sair mais. Quem entrou no mar já se molhou bem, já mergulhou bem, né? Não tem como eu, Daniel, falar assim: eu acho que eu vou parar. Eu vou parar. Eu posso diminuir, mas parar não. Se parar, nós seremos atropelados. O mundo vai nos atropelar, vai nos destruir. Então a gente não pode parar. Tem gente que pensa assim, né? Nossa, eu queria ter aquela vida assim de ficar sentado na calçada, numa cadeira, só olhando assim. Vocês querem isso? Não estou dizendo que não é bom, viu? Né? Mas ficar assim, tipo, eu cansei da igreja. Gente, essa palavra não pode estar no nosso vocabulário. Eu cansei da igreja. Eu cansei de grupo de oração. Eu cansei de viajar. Eu cansei de servir. E eu dizia para os irmãos que sempre um evento, um grupo que eu estiver visitando, um retiro, é como se fosse a primeira vez. Então eu tenho que dar de tudo da minha parte para aquele momento, porque eu não posso enjoar das coisas de Deus. Eu posso enjoar de doce, enjoar de bolo, enjoar do café, é natural, o gosto. Eu não quero mais açúcar, eu não quero, mais adoçante. Eu enjoar, mas a gente dizer isso: eu estou cansado, estou enjoado da igreja. O problema é que a pessoa não fala que estou enjoado da igreja, ele fala: estou enjoado do irmão. Aí complica. Eu estou enjoado do irmão. Sabe o que é enjoo? Você sabe o que é enjoo? O que é enjoo? Falei. Enjoo é uma ânsia, uma repugnância. Não aqui em Austin, nessa comunidade, mas lá na Patagônia, tem muita gente que tem repugnância para com as pessoas. Então aí nós estamos correndo um grande perigo. Ter repugnância pelas pessoas. Então aí não tem sentido. Fala para o teu irmão: não tem sentido. Daniel, mas eu sou cristão, mas não sou bobo. Eu sou cristão, mas não sou trouxa de ter que superar aquela pessoa, ter que ficar abraçando aquela pessoa,
Igual que a gente pediu para abraçar, eu não sei se todas as pessoas abraçaram, só Deus viu. Só Deus viu se todas as pessoas se abraçaram mesmo. Talvez disse assim, não, aquela não vou. Isso significa repugnância. Repugnância é enjoo, é ânsia, tipo, eu estou enjoado. Os goianos falam muito isso, os mineiros também, está enjoado, né? Mas do jeito que eles falam é uma gíria diferente. Mas estar enjoado do irmão, repugnância pelo irmão, nossa, aquele irmão vai estar lá também, então não vou não. Então a gente não entendeu o Evangelho. Fala para o teu irmão, você não entendeu o Evangelho. Tem gente que nem fala, né? Você não entendeu o Evangelho. Para ser cristão, não estamos dizendo que precisamos ser bobos. Mas um cristão, o que significa cristão? Seguidor de Cristo. Então, se Cristo amava os inimigos, você precisa amar também. Amém? Amém. Porque Jesus, ele não enjoou dos fariseus. Jesus não tinha repugnância pelos fariseus. Jesus, ele simplesmente afrontava os fariseus com a palavra de Deus e também com amor, misericórdia e perdão. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, muitas vezes, irmãos, tem pessoas na igreja que não sabem o que estão fazendo. Falam coisas da gente, eu sei que tem gente que fala de mim. Se falar de Jesus, vai falar de você. Mas, irmãos, não cabe a mim e nem cabe a você devolver na mesma moeda. Amém? É Deus que está vendo tudo isso. Nós não somos bobos, eu sei disso, mas nós somos cristãos. Se somos cristãos e um dia fomos chamados, separados, retirados da comunidade para servir de uma forma mais profunda, como vocês estão aqui, grupo de oração, ministérios da igreja, irmão, então nós precisamos de agir diferente. Não só atitude física, mas mentalidade. Mudança de mentalidade chamada metanoia. Fala para o teu irmão, metanoia. Não, você não é noia, não, você é metanoia. Mudança de mentalidade. Mudança. Comportamento. Eu tenho um compromisso, uma aliança com Deus em primeiro lugar e também com a coordenação. Primeiro com o padre, claro, né? Ele é o líder da igreja, ok? Ele é o líder da igreja. Então eu tenho meu padre lá, ele é o líder da igreja, independente, independente do que ele pensa, da espiritualidade dele, ok? Se ele gosta de grupo de oração ou se ele não gosta, se ele gosta do seu estilo de oração ou não gosta, nós precisamos entender uma coisa. O padre, ele é o líder da igreja. E quem colocou ele ali? Me respondam. Foi Deus. Deus colocou ele ali. Através de quem? De um pastor chamado bispo. E quem é o bispo? É o pastor da diocese. Então, Deus inspira pelo Espírito Santo o bispo. E assim, pelo menos nós entendemos assim, senão a gente está no lugar errado. E o bispo, assim, inspirado, vendo a situação do local, da localidade, ele levanta, ele separa, coloca uma pessoa que a comunidade merece. Amém? A comunidade merece. Daniel, mas não tem mais, gente. Não tem como. Então quando Jesus disse assim, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que vocês acham que os discípulos pensaram? Os outros? Mas por quê? É o pior. Bravo, ignorante, não media as palavras. Mas por que Jesus escolheu ele?
Vamos perguntar para Jesus quando a gente chegar lá. Você quer chegar lá? Vamos perguntar para ele. Então, ei, Jesus levantou Pedro. Aí tem a palavra-chave, irmão. O que ligares no céu, né, será ligado. O que desligares será desligado. Por isso, né, irmãos, que a gente tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento com essas coisas. Então, Deus suscita, levanta um líder. E esse líder vai conduzir o rebanho. Vai conduzir o rebanho. O que a gente pode fazer? Não é verdade? Ah, mas não é carismático. Quem disse que não precisa ser carismático? Ah, não gosta disso. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o padre, o sacerdote que foi levantado por Deus está ali para conduzir um rebanho. O que a gente pode fazer? Colaborar com ele. Amém? Com espiritualidade diferente, vou colaborar. Por isso que vocês fazem isso. Vocês trabalham lá, vocês servem, vocês estão na acolhida, é ministro, né, está na liturgia. Vamos juntos, por quê? O que vocês escreveram aí no caderno? Tudo para a glória de Deus, para a santificação dos fiéis. Paulo também enfrentou muitas barras. Pedro também enfrentou muitas barras, inclusive foi morto de cabeça para baixo. E aqui estamos nós, como servos e servas de Deus, nesta comunidade. Aqui eu não sei se tem muito isso, mas lá no Brasil, as pessoas mudam de igreja, por causa de padres e de pessoas. Meu Deus do céu, não consigo entender, desde que mude de cidade. Mas fica mudando, a luz acontece, mas fica mudando, né? Por causa de situações, mas todo lugar vai ter. Sabe por quê? Porque tem ser humano. Ou você acha também que você é um santo, ou eu acho que eu sou um santo também. Então eu vejo desse lado, mas eu não vejo do lado de lá para cá. Por isso que Jesus dizia assim: antes de tirar o cisco do olho do irmão, veja a trave que está no teu olho. Então Jesus é esperto, né? Ele sabia das coisas. Então tem muitas pessoas que ficam assim: ah, eu não quero ir lá naquela igreja porque eu vou encontrar aquela pessoa. Mas você não está indo na igreja para encontrar o Cristo? Tudo bem, se você não se identifica com aquela pessoa, não tem problema. Não é a questão. A questão é que você está na igreja e você tem um foco, uma luz, que é o Cristo. E eu vou ensinar outra coisa para vocês, irmãos, porque vocês sabem, vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Ainda falando um pouco da igreja e da pessoa do sacerdote. Quando o meu padre chama José, ok? Meu padre chama José. Quando ele está na sacristia, ele está com o seu José, o senhor José, sabendo que ele é sacerdote, ok? A pessoa dele, a figura. Então ele conversa, ele brinca, né? Como é que foi lá, né? Como é que foi a missão, né? E como é que estava lá o pão de queijo, essas coisas naturais. Mas no momento, agora a liturgia, no momento em que, quando começa a missa? Quando é o início da missa? Alguém pode dizer? Sabe, né? Tudo bem que as pessoas podem ensinar aqui diferente, mas a gente estudou liturgia, né? Claro que é uma preparação, mas digo o ritual. O ritual não é quando o comentarista começa a falar, claro, porque ainda não iniciou o ritual. Mas quando o comentarista diz assim, cantando, que o músico dá o primeiro acorde, se inicia o ritual da Santa Missa. Primeiro acorde. Aí é o primeiro contato. Se não tiver música,
né? Ou quem estiver cantando, né? Primeira frase. E se não tiver ninguém cantando, quando o padre dá o primeiro passo, ele dá o primeiro passo da procissão, se inicia a Santa Missa, ok? Por isso que, no momento em que aquele senhor, chamado José, né? Ele dá o primeiro passo, o primeiro acorde, quando ele entra na procissão, ele não é mais o José. Quem ele é? Jesus. O persona Christi. Ele não é mais aquela pessoa. Então essa é uma visão, metanoia, é uma visão espiritual. Então quando as pessoas olham assim, não sei se acontece aqui, mas lá na Patagônia, quando entra na procissão, aí a pessoa fala, e esse padre? Sabia que é pecado, né? Tem que confessar. Sabe por quê? Não é o Daniel que está falando. Não é o Daniel que está falando. Desculpa a luz entrar nessa. Assim. É importante a gente, né, partilhar. Mas a gente está dizendo tudo em chamado, né? Retidão, respeito, compromisso e tal. Mas é Jesus que está entrando. Então eu sempre digo assim para minha esposa e para a comunidade: cuidado com aquilo que você vai falar. Ixi, de novo esse padre. É como se você estivesse dizendo o quê, irmão? De novo esse Jesus? De novo esse Jesus? Então quer dizer que você está enjoado. Então, mas como me comportar, Daniel? Se comportar como filho de Deus. É alguém sagrado que está entrando e você só vai comungar porque aquela pessoa, a persona Christi, está ali. Que se ela não estiver, você não vai comungar. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso em geral. Isso acontece muito com a gente lá. Aqui não acontece, mas lá acontece muito, né? Das pessoas dizerem assim: mas de novo o Jurandir vai tocar? Então faz o seguinte, vai lá e toca no lugar dele. Você sabe tocar? Vai de novo, a irmã vai cantar e tocar teclado? Mas de novo, mas então vai lá no lugar dela e toca e canta, faz o que ela faz para ver, vamos ver se você faz, não é verdade? Mas de novo Deus chamou aquela equipe, mas aquela equipe resolve, aquela equipe faz, e faz sorrindo, não faz chorando não. Então, dá para entender, gente, quantas coisinhas que a gente tem que parar um pouco para pensar, mas não é dizer assim, talvez você... Depois que termina, você fala, o Daniel falou um monte de coisa ali que não é para ter falado, coisas que não eram legais. Mas, gente, isso é para nós, não é do Daniel para vocês, não é para mim também. É para mim também. Então, já que nós estamos aqui, gente, vamos fazer, né, com dedicação, com amor, com compromisso, com carinho, com força, com coragem, com ânimo. Senão é melhor a gente ficar em casa. Porque lá em casa você não vai encontrar o irmão enjoado. Lá na sua casa você não vai encontrar com o padre. Lá na sua casa, você não vai encontrar como coordenador. Amém? Lá na sua casa, você vai encontrar com Netflix. Lá na sua casa, você vai encontrar o seu sofá. E lá na sua casa, você vai encontrar muitas vezes, né, com o teu marido, com a tua esposa que não gosta que você senta. Né? Porque é assim que acontece. O homem, lá na minha cidade, no Brasil, não pode ficar sentado. Ele tem que ficar só andando assim. Sabe? Lá em casa é assim. Eu só fico andando assim, para não posso sentar. Aí você fala, nossa, que dor na perna, que vontade de sentar. Mas enquanto você está andando, não tem nenhum problema, né? Você está ali, às vezes você não está nem fazendo nada, né? Você está mesmo. Isso aqui já está arrumado, mas você vai lá e arruma de novo, assim. Mas só para, tipo assim, se a mulher estiver em casa, é você sentar. Você não está fazendo nada. Vai lá pegar a mangueira, vai lavar, né? Vai aguar as plantas, né? Vai lavar a cozinha. Você
Entendeu? Então, com todo respeito, as mulheres têm, né, essa arma, né? A gente não pode ficar sentado, só em pé. Então a gente, não sei como que a gente não pode dormir em pé. Aí o que você tem que fazer? Deixar ela dormir primeiro. Lá em casa minha esposa sempre dorme primeiro, né? Eu vou devagarzinho, ó, para não acordar, senão ela fala assim, você fechou a porta lá? Você tem que voltar lá de novo, né? Aí você tem que deitar na beirada, a cama é desse tamanho, né? Mas você tem que ficar só na beiradinha, só encostado, não é verdade? Aí tipo, qualquer barulho, fechou o gás. Fechou o gás. Então, amados, só para descontrair. Como é? Aí complica. É melhor que chame de feio. Ô monstro. Aí fala, beleza. Então, queridos, assim, voltando ao tema, ao assunto, a gente precisa assim, ter muito discernimento, muito cuidado com isso, né? Com essas coisas sérias de Deus, e ter essa visão espiritual de que as pessoas que estão na igreja, elas estão fazendo o que podem, né? Então, cada um no estado que foi chamado, se é o bispo, se é o papa, se é padre, se são os coordenadores, se são os servos de Deus. Então, já que nós estamos aqui como servos, nós dissemos o sim, então nós vamos ter que aguentar muita coisa. Vamos ter que aguentar muita coisa. Não é verdade? Porque se a gente não quiser aguentar, vamos ficar em casa e só andando. As mulheres não, tem essa tranquilidade de ficar sentado, o homem não pode falar nada, né? Mas se você escolheu estar na igreja, se você escolheu servir, então que nós possamos fazer bem feito. Então tudo isso nasceu da cruz, para a gente terminar esse momento. Tudo nasceu da cruz, inaugurado em Pentecostes. Aí vem toda essa galera de pregadores, profetas, santos, até chegar em nós aqui no século 21 e 2025, nessa comunidade de Austin, Santo Antônio. E na sua comunidade também. Talvez você não seja daqui, tem a irmã de Framingham, né? Tem a irmã de Framingham aqui. Ela se mudou para lá, né? Precisou sair, né? Mas ela está aqui, né? Então, se nós estamos aqui, como dizia uma canção secular, nem tudo é mar de rosas. Fala para o teu irmão, nem tudo é mar de rosas. Fala para o teu irmão assim, nem você é uma rosa. Eu não sei se a gente é rosa ou se é flor. Eu não sei se a gente é mais rosa, flor, do que espinho, né? Porque a flor, ela desabrocha amor, perdão, misericórdia e compaixão. Já o espinho, ele fica atacando, apontando, julgando. Apesar que aqui não tem isso, aqui não tem ciúmes, aqui não tem inveja, aqui não tem pessoa que julga. Amém? Estou profetizando, hein, gente? Que assim seja, né? Mas para que tudo isso? Não vale a pena. Por exemplo, para terminar, todos nós sabemos que tem pessoas melhores do que nós, sim ou não? Sim. Mas não no sentido como filho de Deus, todos somos iguais. Mas eu sei que tem pessoas que pregam melhor do que eu sei, Rodrigão, eu sei que tem, e tantos outros. Eu sei que tem pessoas que cantam melhor do que eu, ou tocam, ou como você, mais do que você. Mas que bom que existem essas pessoas, sim ou não? Então, diante disso, eu tenho que me orgulhar. Se você faz mais, 20, versículo
17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Se você não tem a Bíblia no celular, só você entrar no Google, colocar Bíblia Ave Maria Online, Bíblia Ave Maria Online, e colocar Atos 20, 17 na busca, vai direto no versículo. Quer a Bíblia, irmão? Vamos lá. Amém? Amém. Meu nome é Leão. Tudo bem, hein? Nada. Nós aqui não temos microfone. Mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegaram e estando todos reunidos, disse-lhes, Paulo dizendo, né? Vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. 19. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão de Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o maior formador que nós conhecemos é Paulo. O maior formador da história da igreja é Paulo. Fala para o teu irmão, é Paulo. Jesus levantou Paulo, que era perseguidor, para se tornar um seguidor. De perseguidor se tornou um seguidor. De um assassino se tornou um grande pregador, um grande resgatador de almas. Então, a maior referência que nós temos, biblicamente falando, como formador, é Paulo. Claro que o maior ensinador, o maior professor, o maior mestre é Jesus. Por isso que ele é chamado de mestre. O mestre é Jesus, Rabone. E Jesus então levantou Paulo para que pudesse formar comunidades, formar igrejas, grupos, movimentos da época. Paulo foi a pessoa que mais viajou como missionário. Nós não vamos chegar aos pés de Paulo. Foi o maior missionário, evangelizador, aquele que tentou colocar em prática os ensinamentos de Jesus, e com isso ele tentou também ensinar os seus irmãos de várias localidades, comunidades, grupos, etnias, levando a vontade de Jesus aos corações. Muito bem.
Então nós temos como grande modelo Paulo. Aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença de você com Paulo? Pergunta para o teu irmão do lado, qual é a tua diferença com Paulo? Tudo bem que Paulo... Quer responder? Não matamos, é verdade. Tudo bem que Paulo era de uma outra etnia, ele era de uma outra língua, né? Paulo, ele tinha sua história, o seu histórico, né? Como ser humano. Mas Paulo é filho de Deus como você. Amém? Não existe diferença nenhuma. Todos nós somos filhos de Deus e Deus também, como um dia chamou Paulo, através de Jesus, com o batismo de Ananias, Deus também te chama para ser um servo, para ser um pregador, para ser um anunciador, um resgatador de almas. Então fala para o teu irmão, você não é diferente de Paulo. Nós recebemos o mesmo chamado, em condições diferentes, em estados diferentes, como ele mesmo disse, cada um no estado em que foi chamado. Nós ouvimos aqui todos os irmãos dizerem, eu faço parte do ministério X, outro ministério Y. Amém? Mas todos com o mesmo intuito, de evangelizar, alcançar almas, e todos filhos de Deus. Mas para chegarmos até aqui, irmãos, vamos entender um pouquinho a igreja. O padre até dizia alguma coisa lá, eu estava pescando umas coisas, né, sobre a igreja, e é interessante, né? Por que Deus quis precisar de nós, gente? Por que Deus quis precisar de você, de mim? Somos pecadores, errantes, falhamos. Muitas vezes, Lúcio, a gente não coloca em prática a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não realiza o que Deus nos pede no Evangelho. A gente dá uma olhada assim, parece que não é para nós, parece que é para os outros, parece que foi só para Paulo, para os discípulos, mas é para nós também. Então a pergunta é, por que Deus quis precisar de nós? Se Ele é Deus, se Ele é poderoso, se Ele é soberano. Eu pergunto para vocês que são inteligentes, Deus pode fazer todas as coisas sozinho? Soberanamente Ele pode fazer. Deus tem poder para isso, de não precisar de ninguém. Se Ele quiser tocar no coração de um marido, de uma esposa, de um jovem, como eu estou lá vivendo um momento difícil com o meu sobrinho, né, que está internado no hospital psiquiátrico, 17 anos, 3 vezes tentativa de suicídio. E eu dizia assim para minha esposa, o que nós temos que fazer? A nossa parte é rezar e acreditar que a mesma coisa que Deus realizou na nossa vida, realiza na vida dele. Porque Deus tem esse poder. Amém? Então, amados, Deus pode fazer as coisas todas sozinhas. Deus pode tocar no coração desse jovem de 17 anos e dizer assim, acaba o sofrimento, agora você é da luz, agora você é um jovem de Deus como essa galera que está aqui, com outra mentalidade, com outro comportamento, com outras atitudes, porque tiveram experiência com Jesus. Mas ele não teve ainda profundamente para entender. Ele pode até acreditar, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, mas ele ainda está cativo, ele ainda está preso. Mas Deus quis precisar de nós. Deus quis precisar do ser humano, criando o homem e a mulher à sua imagem e semelhança.
Infelizmente, Deus tinha um projeto para o casal, Adão e Eva, mas eles não entenderam, porque assim foram tentados por alguém maldoso, por alguém que quer realmente nos desviar, nos tirar do caminho. Sabe aquela pessoa que quer nos desanimar? Aquela pessoa que quer dizer assim: não precisa ir tanto na igreja, não precisa ir tanto no grupo de oração, se você faltar, ninguém vai sentir falta. Vai sentir falta sim, primeiramente Deus vai sentir a tua falta, e a tua não presença poderia alcançar a vida de um ser humano, que talvez essa pessoa teria uma ligação com você, estava esperando você e você não foi. Ela se assemelha a você, ela olha todo mundo e fala assim: olha, eu não tenho intimidade, mas aquela pessoa que eu tenho intimidade não veio no grupo de oração. Aí você matou a fé daquela pessoa, porque ela vai dizer assim: acho que não vou voltar no outro, pode ser que ele não venha mais. Para a gente entender como o inimigo ele fica assim trabalhando, né? Está chovendo, está frio, está sol, né? Cheguei atrasado. Bom, agora eu quero abrir um parênteses, vocês me ajudam aí para eu voltar, né? Nesse ponto, que Deus quis precisar de nós. Amém? Primeira experiência que eu tive na igreja foi na Renovação Carismática Católica, 1991. Eu era um jovem que já tocava, cantava e tinha uma amizade, um círculo de amizade perigoso. Nós éramos em 10 jovens que nasceram no mesmo bairro. Aquela coisa, né? De vocês também em Minas Gerais ou qualquer outro estado. Nascem, crescem, brincam, famílias se conhecem, assim éramos nós. Mas ao passar do tempo, o jovem, ele quer conhecer as novidades, experimentar, melhor dizendo, as novidades. Nós queríamos também, como você também lá na sua cidade fez. E nós trilhamos um caminho perigoso, inclusive das drogas, onde 2 desses nossos irmãos morreram de AIDS por causa das drogas. Eram 2 irmãos, um de 24 anos e outro de 23 anos. A mãe perdeu 2 filhos em um mês por causa das drogas. O Lelo e o Lolo, eu nem sabia o nome deles assim, era só por apelido, Lelo e Lolo. Os 2 morreram em um mês por causa das drogas. E nós vivíamos assim até um dia falarem de Jesus para nós, encurtando a conversa. Eu fui num retiro, final de semana, e ali nós tivemos uma experiência profunda com Deus, com a palavra, com Jesus Eucarístico, com Nossa Senhora, com os louvores, com as músicas, e saímos dali deslumbrados, e saímos dali com o propósito de servir a Jesus. Amém? Eu deixo a minha vida passada, se eu sou músico, posso agora, com o meu talento que Deus me deu, não foi você que conseguiu, Deus te deu. Fala para o teu irmão: Deus te deu talento, Deus te deu os dons. Você não comprou na esquina, viu? Você não comprou no shopping, você não comprou numa loja. Os dons são de Deus. A criança não foi batizada ali, acho que é Johan. Foi batizado, sim ou não? O Espírito Santo foi infundido nele, está dentro dele. Então foi Deus que colocou o Espírito Santo ali, através das orações da igreja, do sacerdote. Muito bem. Então, amados, o Espírito Santo começou a agir também nas nossas vidas, e a partir dali então eu coloquei talentos e dons a serviço de Deus. Você toca, Daniela, muito bem. Você não poderia fazer parte do ministério de música da época, né? Falando um pouquinho de música aqui para quem serve na música. Na época, o ministério de música que tocou no retiro, ele estava precisando de um músico, um baixista, porque o baixista estava doente,
E ele teria que deixar em breve o lugar para alguém. Até o baterista que me conhecia e que estava no retiro, que me levou para o retiro, me incentivou, ele dizia assim: Daniel, se abrir uma oportunidade, eu vou te colocar lá. Eu não sou coordenador, o coordenador é outra pessoa, mas eu vou falar com o coordenador. Muito bem. Aí, passado um tempo, perseverando, né, ali na igreja, servindo na igreja, ali ajudando, na acolhida, no que era preciso. Porque a gente fica assim deslumbrado no começo, a gente quer fazer de tudo, como a irmã disse ali, né? Eu estou aqui para fazer de tudo, é isso mesmo. A gente tem que sempre estar disposto a fazer de tudo. Até que um dia surgiu a oportunidade. Aí ele me disse: olha, vamos no ensaio e eu vou te levar para o coordenador te conhecer. Então, se ele te der a oportunidade, você entra no nosso ministério. Todo mundo tinha vontade de entrar no ministério. Aqui em Austin, nessa comunidade, todo mundo quer entrar mesmo. Lá na Patagônia, todo mundo corre. Falou em serviço, falou em ministério, falou em coordenação. Lá na Patagônia, todo mundo foge. Aqui não, todo mundo é tranquilo, né? Mas antigamente, vocês vão se lembrar, quando se falava assim: quem quer trabalhar no retiro? 1 milhão de gente levantava o braço. Tinha que fazer sorteio. Hoje, quando fala assim: quem quer trabalhar? Não é comigo. Não é comigo, não é comigo, né? Não aqui, na Patagônia. Então nós fomos para esse ensaio. Um ministério muito grande. Chegando lá, para ser apresentado, estava o coordenador. Chegando lá, o coordenador, nem Pai Jesus deu direito. Ele tem um jeito dele, até meu padrinho de casamento. Primeira pergunta: você quer entrar no ministério? Sim. Aí ele fez algumas perguntas. Você é pontual? Você gosta de chegar no horário? Atento. Você gosta de ensaiar? Ah, eu gosto. Fazendo chuva, sol, neve não, porque neve é só aqui. Você vai vir no grupo de oração? Se eu estiver vivo, sim. Né? Foi falando. Então, mas você gosta de rezar? Sim. Aí ele disse assim: porque se você não gostar de rezar, de ensaiar, ser pontual, vir nos grupos de orações, dependendo de chuva, sol. Aí ele disse aquela frase, me ajudem aí: a porta da casa, como é? A porta da rua é serventia da casa. Aí eu pergunto para vocês, se eu falar isso hoje, o que acontece? Foi muito dura a palavra dele, foi muito dura, mas foi um teste. Um teste. Aqui as coisas não é brincadeira, como se ele dissesse assim. Lá fora, lazer, sabe? Jogo de futebol, brincadeiras, são normais, são brincadeiras. Mas dentro da igreja a coisa é séria. Fala para o teu irmão, é muito sério. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria a respeito da vinda do Messias, tinha 2 respostas para ela: sim e não, ok? O padre Jonas pregava, inclusive escreveu um livro: sim, sim, não. Nossa Senhora poderia ter dito não? Sim. Sim. Ela poderia ter recusado. Problema, não tem problema nenhum. Continua com José, casa-se com José, vai ter os filhos, normal. Mas ela disse sim. No momento que ela disse sim, o que aconteceu? Naquele momento, ela se comprometeu. Agora não tem mais volta. Fala para o teu irmão do lado, você disse sim, querido. Não tem mais volta. Desde que você queira nesse momento se levantar, nesse momento da formação, e falar assim: Daniel, Lúcio e Núcleo, basta para mim. Daqui eu vou para casa. Acredito
que você não vai fazer isso, porque aquilo que eu dizia, Deus está precisando de você. Deus precisa de você, independente do que você faz, porque Deus, Ele valoriza você por aquilo que você é. Então eu sempre digo isso na comunidade, eu sempre digo isso na igreja. Que bom que você veio, Taba, não por aquilo que você vai fazer, mas por aquilo que você é. A tua presença me alegra. Tem gente que chega na igreja e fala assim: meu irmão está chegando. Meu irmão, vai, já pega o microfone. Parece que é uma máquina, né? Não, meu irmão, que bom que você veio. Alegria de ter você aqui. Que bom, né? Agora, fica à vontade, né? Vai fazer seus ensaios, vai preparar seu equipamento. Isso é bonito. Muito bem. Então o coordenador disse assim: você fica, sim ou não? Engoli seco. É duro. Estava começando. Não imaginava que era assim. Eu disse: sim, eu aceito entrar no ministério. Muito bem, começamos a tocar. Era muito bom, igreja lotada, que alegria. E eu, na época, pegava carona com o baterista. Então toda segunda-feira ele passava em casa, porque eu não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, eu só tinha vida porque Deus me deu. Eu não tinha nada. Então o baterista, ele passava em casa para me dar carona, toda segunda-feira. E numa segunda-feira, queridos, faltando 5 minutos para 7, que ele passava 7, ele me ligou: Daniel, não vou poder ir no grupo de oração porque eu vou ter que levar minha esposa no hospital, não está passando bem. Aí ele ainda disse assim: eu tenho motivos para não ir, mas você não tem motivos para não ir. Aí me quebrou. Falei: agora? Aí veio na minha cabeça: meu Deus, eu prometi. Falei que era fiel, falei que gostava de ensaiar no horário pontual, e agora, meu Deus, desespero. Aí você fala assim: Daniel, mas para que tudo isso? Isso é loucura. Todo mundo sabe que você tinha uma carona e que ele não vai passar, então fica de boa. Assiste tela quente, né? Assiste Netflix, fica de boa. E o grupão acontecendo lá e as almas, né? E o inimigo do seu lado, beleza, né? É isso aí mesmo, né? Nada contra assistir alguma coisa, vocês estão me entendendo? Mas é acomodação. Apareceu, surgiu um empecilho, um obstáculo, que bom que apareceu, que eu nem estava querendo muito ir mesmo. Fiquei desesperado. Táxi era caro na época, Uber não tinha, moto, carro, bicicleta não tinha. E agora, o que eu vou fazer? Mas a minha promessa, sim, não foi para o coordenador, irmão. A minha promessa, o meu sim, foi para Deus. O sim de Maria foi para Deus, foi para o anjo. Quando ela disse sim, foi para Deus. Faça em mim, né, segundo a vossa palavra, não do anjo. E agora? Eu preciso provar para mim mesmo, no início dessa caminhada, que eu tenho que ser forjado. Não é qualquer coisa que vai me tirar agora a paz e que eu vou me acomodar. Fiquei pensando um monte de coisa. O que eu vou fazer? Correr não dá tempo, ônibus vai demorar, táxi é caro, Uber não tem. Me inspira, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim: vai na vizinha. Vou na vizinha. Fui lá, bati palmas. Falei assim: estou com uma situação, não vai prestar o carro não, né? Mas por acaso a senhora teria uma bicicleta para me emprestar, para mim ir para a igreja, contar a história? Ela falou: olha, eu tenho uma bicicleta, posso emprestar, só que essa bicicleta é uma Ceci cor-de-rosa, com um cestinho branco na frente. Vocês se lembram disso? Tinha pneu fino, né? Se você quiser, fica à vontade. Só que naquela época, vocês sabem disso, hoje mudou um pouco as coisas, mas naquela época, né, quando falava de cor-de-rosa, né, os homens já ficavam espertos.
ainda branco com cor-de-rosa, mas tudo bem. O Espírito Santo falou isso, então eu peguei o instrumento, coloquei nas costas, coloquei a Bíblia no cestinho, providência, né? A Bíblia no cestinho e fui pedalando até a igreja. Cheguei lá faltando 5 minutos, parei atrás da igreja para ninguém ver que eu estava com bicicleta cor-de-rosa. Mas eu cheguei na igreja, fui colocando e cheguei no ministério e falei, estou aqui. Ninguém sabia. Amém? Então foi uma prova, não para Deus e nem para o coordenador, mas para mim, né? Eu disse sim. Se eu disse sim, eu vou ter que fazer de tudo para que eu possa colocar em prática, né, esse compromisso que eu fiz com Deus e para a santificação dos fiéis. E com o coordenador nem ficou sabendo se eu fui de bicicleta, se eu fui a pé, se eu fui de ônibus. Ele me viu ali e falou, beleza, estamos juntos para somar. Quem é casado, carrega aí uma argola no dedo, sim ou não? Uma argola dourada, de ouro. O que significa essa argola? Tem um nome, não tem? Aliança. Vocês se lembram que Deus fazia aliança com Abraão, com Moisés, com Noé? Aliança. O que era aliança? Aliança de compromisso de Deus com eles e deles com Deus. Então por isso que quando eu coloco aliança no altar, esse compromisso é com quem? Do marido, com a esposa. E a aliança no dedo dela é compromisso dela com o esposo. É natural isso. É uma aliança, é compromisso. Fala para o teu irmão, compromisso. Eu não sei se você está anotando, porque é muita coisa falando ao mesmo tempo, né? Alguma coisinha que você vai anotando é bom, vai gravando. Compromisso, aliança. Então eu fiz uma aliança com Deus, com o coordenador, com o ministério e com os fiéis. Então os fiéis estavam esperando a minha presença, que pode ser a tua e pode ser a do teu irmão, porque naquele dia ele estava esperando por você, para olhar para você, porque o seu sorriso pode converter alguém, sim ou não? O seu abraço pode converter alguém, o seu comportamento, o seu jeito, a sua fala, uma palavra que você disser, mas se você não está lá, aquela pessoa fica esperando, fica no vazio. Então, queridos irmãos, foi só um parênteses para vocês entenderem que a partir dali então, foram 8 anos de ministério, 8 anos nesse ministério. E depois desse ministério iniciamos então Rodrigo e Daniel, missão, louvor e glória, que vai completar agora 30 anos para a glória de Deus. Agora a gente volta naquele ponto, vocês me ajudam, que é o ponto de Deus não precisar de nós, mas Ele quis precisar de nós, quis precisar de Adão e Eva, mas o pecado entrou no mundo, mas agora nós temos que conviver com isso, sim ou não? Conviver com isso. Mas aqui estamos nós. Mas como nasceu tudo isso? Nasceu de Jesus, nasceu da cruz, irmãos, presta atenção. O serviço nasceu da cruz. O próprio Jesus disse nos seus evangelhos: eu não vim para ser servido, e sim para servir. Se Jesus, que é o Filho de Deus, enviado por Deus, mesmo sendo 100% humano, ele era 100% Deus. Ele mesmo disse com a sua frase: eu vim para servir, porque essa foi a missão de Jesus, dada por Deus: libertar os cativos, curar os cegos, curar os enfermos, proclamar o ano da graça, o ano da redenção, a missão que Jesus recebeu de Deus. A partir da cruz inicia um novo tempo. Então Jesus também nos dá uma missão, começando por onde? Por Pentecostes. Quando se deu o início da igreja? Quando foi fundada a igreja? Vocês podem me dizer? Nós fomos chamados
não pelo coordenador, não pelo núcleo, mas fomos chamados primeiramente por Deus, porque Ele nos amou primeiro. E nessa primeira parte nós queremos entender biblicamente também, com os acontecimentos dessa comunidade e também da igreja, por que estamos aqui? Porque o Senhor nos trouxe aqui. Mas antes de tudo isso, nós queremos nos apresentar. Eu sou Daniel, fundador da Missão Louvor e Glória, juntamente com o Rodrigo, que a gente já conhece. Nossa missão completa 30 anos. Ano que vem são 30 anos de evangelização. Nós nascemos para evangelizar através da música, da pregação, da comunicação, do testemunho, né? Evangelizando o homem todo e todo homem, né? Essa é a vontade de Deus. Evangelizar o ser humano. Eu também sou casado, consegui casar com a Neuza, completamos 31 anos de casamento, temos um filho de 20 anos, o Nicolas. Somos uma família que tentamos, né, dentro das nossas limitações, servirmos a Deus, a nossa comunidade. A nossa comunidade é a Catedral Basílica de São Bento, na cidade de Marília, São Paulo, onde é diocese. Marília é uma diocese, né? Onde está o nosso bispo. Nós servimos na igreja do bispo, na Catedral de São Bento Abade. E toda a comunidade de Louvor e Glória, que é uma comunidade de aliança, não é uma comunidade de vida, é uma comunidade de aliança, né? Todos nós moramos nas nossas casas, porque na nossa diocese o bispo não permite comunidade de vida, né? A princípio. Então ele preza pela comunidade aliança, que as pessoas possam morar em suas casas e assim servirem nas comunidades, nas paróquias, nas pastorais, nos movimentos, né? Nos grupos. A nossa comunidade Louvor e Glória, agora está dando microfonia, um pouco está muito alto. A nossa comunidade Louvor e Glória, ela nasceu para servir a igreja, né? Então todos os membros estão engajados com a espiritualidade carismática, porque a Missão Louvor e Glória nasceu de uma espiritualidade carismática. Nós nascemos na renovação carismática católica, isso há mais de 34 anos, e a partir dali então, servindo nos ministérios, servindo nos grupos de orações, nasceu então a comunidade Missão Louvor e Glória, né? 1996. A partir daí então, o bispo da época nos pediu assim, que todos os membros, né, fizessem parte de algum movimento, de algum grupo, né, que se assemelhasse mais. Claro que na maioria estão na renovação carismática católica, mas muitos que servem na renovação carismática também servem em outros movimentos, porque o movimento, o grupo pode ser limitado. E nós nascemos para servir a igreja, a comunidade, porque Jesus não faz exceção de pessoas. Jesus não está num movimento apenas, não está numa pastoral, não está num grupo, ele está em todos os lugares. Por isso que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Só que nós nos identificamos, né, num movimento, num grupo, mas nada impede da gente ajudar, servir, estender as mãos. Eu faço parte lá da comunidade, mas eu sirvo no apostolado da oração, na Associação São José, na pastoral familiar, na pastoral carcerária, né? Também na renovação carismática, no ECC, não sei se tem aqui, ECC, Encontro de Casais com Cristo, né? Também com os jovens, nos acampamentos. Então nós estamos aqui a serviço de Deus. Nos identificamos num ministério, num grupo, numa pastoral, num movimento, com a sua espiritualidade que é natural. Mas nós servimos a igreja. Então o bispo nos pediu para que nós pudéssemos estar engajados. Ninguém é obrigado a estar nesse grupo, ninguém é obrigado a estar nesse movimento. Mas, claro, não é obrigação, mas é serviço estar na igreja, servindo a Deus e aos irmãos. Se você tem um caderno, se você tem um celular, anota, meu irmão, minha irmã, uma frase muito importante, que é muito simples,
e aprofunda. Grava. Qual é a nossa função? Qual é o nosso papel? Qual é o papel do Filho de Deus? Qual é o papel do servo de Deus? Você escreve, grava e você vai lembrar. Por que eu estou na igreja? Por que eu estou no grupo de oração? Por que eu estou na pastoral? Por que eu estou no movimento? Por que eu estou a serviço da comunidade? Por que eu estou aqui? Poderia estar em outro lugar, mas estou aqui, na igreja, tive encontro com Jesus, Jesus me chamou, né? Eu estou pregando, eu estou cantando, estou na acolhida, estou no jovem, estou com as crianças, né? Eu estou no movimento. Mas para que tudo isso? Para duas coisas: para a glória de Deus, escreve, para a glória de Deus. Se você não quiser escrever, grava na mente. Por que eu estou aqui? Por que eu estou na igreja? Por que eu sirvo? Por que eu estou ali como servo? Primeiramente, para a glória de Deus. E segundo, para a santificação dos fiéis. São essas duas coisas: o céu e a terra. Essa é a ligação. Tudo para a glória de Deus. Santo Inácio de Loyola dizia isso. Tudo para a glória de Deus e para a santificação dos fiéis. Então, meu irmão, se você lava uma panela na cozinha, acredite, alguém está sendo santificado. Se você está limpando um chão, eu acredito assim, tudo que nós fazemos é arte. Você passar um pano aqui nesse chão é uma arte, não é qualquer coisa. Então, o passar o pano santifica a alma de alguém, porque pode ser que alguém entre nesse salão e veja você limpando quietinho, ele olha para lá e fala: nossa, aquela pessoa é diferente. Ela tem algo e ela está sorrindo, ela está cantando, ela está fazendo com amor. Por quê? Ela está fazendo por Jesus, porque Jesus está nela. Então, não é simples passar um pano no chão, é uma arte. Fala para o teu irmão, é uma arte. Então, é house clean, fala? Não é? É uma arte. Fala para o teu irmão aí, para animar ele. É uma arte. Mas não é uma arte ruim que as crianças fazem, né? Ah, você fazendo arte. Não, é uma arte, né, que abençoa a vida de pessoas. Sim ou não? Porque as pessoas chegam na casa, ou americanos, hispanos, ou indianos, ou asiáticos, ou americanos, ou portugueses, chegam na casa, depois que você não está mais, ela entra e fala: alguma coisa aconteceu aqui. Mas não é simplesmente só uma limpeza química, mas a sua presença lá santificou o lugar. Amém? A sua presença santificou o lugar. Bendito seja Deus, né? E também louvado seja Deus e bendito seja a pessoa que tem você como house clean. Porque além de você fazer com gosto esta arte, a sua presença santificou aquele lugar, por mais que a pessoa não acredite em nada. Mas a tua presença levou ali a presença do Cristo. Então a pessoa entra e fala assim: nossa, ficou muito bonito, mas eu estou sentindo alguma coisa diferente nesse lugar. É a presença do Espírito Santo que você deixou lá. Amém? Então aí que está a diferença. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então Deus, ele se alegra com aquele que está ali na acolhida, aquele que está fazendo uma limpeza, aquele que está lá com as crianças e que não está ouvindo o que a gente está falando e gostaria muito de estar aqui, não vê a hora de fazer a troca. Entendeu? As crianças até que gostariam de estar aqui também. E tudo aquilo que nós fazemos, algo simples, é tudo para a glória de Deus. Tudo que foi preparado, né, Lúcio? Faz um tempo já, toda essa preparação, que não nasce no coração da gente, nasce no coração de Deus. Então Deus inspira. Deus inspira. Então quando nós iniciamos, eu vou fazendo aqui, irmãos, umas observações, porque o tempo é curto, eu gostaria muito de aproveitar o tempo tentando falar um monte de coisa, e às vezes a gente se atropela.
Mas quando nós iniciamos o Rodrigo e Daniel, foi inspiração de Deus. Foi assim, irmão, vamos nos juntar e gravar? Não é assim não. Foi? Verdade. Não é uma coisa assim, do nosso querer, por mais que seja algo bom também. Vamos fazer uma viagem, beleza? Vamos no estádio de futebol, são coisas naturais. Mas as inspirações de Deus, elas são muito profundas. Então, vamos iniciar uma obra de Deus, ela está tocando em nós. Vamos iniciar um projeto. Era um projeto. Rodrigo e Daniel, Louvor e Glória, é uma inspiração. Tudo é pela inspiração. Tudo aquilo que é inspiração funciona. Então, essa formação está acontecendo aqui pela inspiração de Deus, no coração do Lúcio. E de todo o núcleo, que eu não sei dizer o nome agora. Todo o núcleo. Meu diálogo, minha conversa era com ele, ok? E incentivando, porque isso é muito bom, porque o aprendizado é para mim também. Não é só para nós aqui, mas é para o meu ministério, para nós também. Então, tudo para a glória de Deus e santificação dos fiéis. Anotaram? Muito bem. Eu me apresentei, falei um pouquinho. Nosso papel, a nossa missão, por que nós fomos chamados e por que você está sentado nessa cadeira macia, confortável. Por que você está aqui num domingo? Você poderia estar descansando, dormindo, fazendo outras coisas, mas você quis estar aqui, tudo para a glória de Deus e santificação dos fiéis. O microfone está aí, né? Então começa se apresentando, meu irmão, vai passando aí o microfone para a gente conhecer um pouquinho, rapidinho. Eu sou fulano, faço parte do Ministério X. Pronto. Eu sou o Jurandir, faço parte do Ministério da Música, da Liberação e das Mesas. Meu nome é Isaías, para quem não me conhece, né? Eu faço parte há 4 anos já, do Ministério do Catecismo. Meu nome é Suzy, eu faço parte da intercessão e o grupo Mais Que Ora. Pode ficar de pé se quiser, não paga nada. Eu sou Cláudia, eu faço parte da comida e às vezes eu ajudo também na